né? Tá Eu bom. queria passar por 2 países da América Latina que estão com processos muito agudos. O primeiro é a Colômbia, né? O presidente Petro está convocando greve geral, convocando um verdadeiro levante na Colômbia para que seja realizada uma consulta popular relativamente à mudança da legislação trabalhista lá, e ele está sendo travado por um Congresso absolutamente conservador. Então, a luta de classe está subindo a temperatura cada vez mais na Colômbia, não é, Hugo? Tá, a vitória do Petro foi uma expressão disso na Colômbia. Colômbia é um país que parece extremamente com o Brasil, né? Só que lá eu diria que as elites oligárquicas elas tiveram mais êxito do que aqui para manter o regime como a República Velha durante mais tempo. E quando a coisa começou a dar errado, os setores mais conservadores, para impedirem uma abertura, criaram uma guerra civil, né? Inclusive para colocar os liberais em escanteio, o Partido Liberal Colombiano, e para impedir uma abertura do regime, uma modernização do regime político. A Colômbia, que é um país assim impressionante, porque não é um país pequeno, hoje tem a segunda população da América do Sul, porém é um país extremamente oligarquizado em termos políticos, não é? Se a gente pegar a lista ali de presidentes colombianos ao longo do tempo, a gente vê uma coincidência tremenda de sobrenomes que não é uma coincidência, né? Há verdadeiros ali clãs que casam entre si, que viraram uma coisa só. É claro que isso chegou a um limite, né? E foi radicalizando. Isso dependeu de um regime que era praticamente uma ditadura, que era o governo do Uribe. O Uribe que veio do Partido Liberal, mas criou a moderna extrema-direita colombiana e, em nome de uma guerra às drogas, usava isso como subterfúgio para o controle político, para a opressão das... obviamente, nunca combateu o tráfico de drogas, coisa nenhuma, muito pelo contrário, manteve o Estado colombiano, no mínimo, fazendo vista grossa para isso, enquanto controlava a esquerda. E mantinha a esquerda, os movimentos sociais, os sindicatos, para fora do sistema colombiano. Só que essa coisa do Uribe, ela foi chegando no limite, né? E as esquerdas colombianas foram se organizando a um ponto que não deu. Não deu. Chegou. Aí houve um governo que veio do uribismo, um governo mais liberal, que foi do Santos, Juan Manuel Santos, que traiu o Uribe nessa jornada mais fascista dele. O uribismo até voltou com o Ivan Duque, deu errado. E foi dado errado também porque um grande movimento popular, que teve como grande liderança Gustavo Petro, venceu a última eleição presidencial. Então, a vitória do Petro já foi uma expressão disso, mas foi uma vitória que foi menos abrangente do que o esperado, porque esses setores oligárquicos da Colômbia, ligados ao narcotráfico também, eles são poderosos, né? E têm um apoio americano e mantiveram um poder muito grande num Congresso que se tornou profundamente fragmentado. Tem um monte de legenda ali, tipo o nosso Congresso, e a maioria delas ali de centro e de direita, que o Petro contrabalanceia tendo minoria parlamentar, mas com movimento nas ruas, ou tentando criar um movimento. E tentando passar reformas no Congresso, onde ele não tem maioria, e no gogó ali, fazendo aquela oposição e tentando mobilizar a base. O que não é tão simples, porque a Colômbia ainda é um país que tem resquícios dessa assim chamada guerra civil, que é guerra civil coisa nenhuma, era uma guerra era uma forma de guerra civil que era menos uma guerra civil e um processo ali de um regime civil segurando os movimentos populares à bala, que é um pouco diferente do que a gente viu no resto da América Latina, que normalmente havia uma ditadura militar propriamente dita, propriamente delimitada, e que basicamente reprimia tudo e mantinha o capitalismo rodando. A Colômbia não, a Colômbia tinha esse sistema tipo a República Velha, e sob uma desculpa de guerra civil que no começo era contra esses liberais, que mantinha a coisa, mantinha o país enquadrado. Não, e sem Então, contar 9 bases militares americanas, né? sim, porque os americanos apoiaram essa história toda, esse regime que tinha uma forma, digamos, democrática, mas que não permitia aos trabalhadores, ao povo, se representarem. E as tentativas que existiram nesse sentido foram sabotadas de várias maneiras, o que levou a toda uma juventude ao longo
da segunda metade do século XX, a se reunir em variadas guerrilhas, inclusive o atual presidente, que foi guerrilheiro também, né? Porque não havia meios democráticos, eleitorais, de fazer a disputa política. Então, essa disputa política era feita na bala, né? Então, essa foi a realidade colombiana, num primeiro momento, puxada pelo Partido Conservador e pelas famílias que lhe integravam. E, num segundo momento, houve essa corrupção de setores do Partido Liberal que se meteram com o narcotráfico. Tipo, Uribe é um exemplo. Uribe não veio do Partido Conservador. Ou Pablo Escobar, que era uma oligarquia de segunda ou terceira categoria e era um político também ligado ao Partido Liberal. Então, isso cria esse segundo momento dessa guerra civil colombiana, que é a corrupção do Partido Liberal e a construção de uma extrema-direita a partir daí. Mas isso foi basicamente vencido. É importante entender que o Petro ter chegado à presidência foi fruto de uma vitória muito difícil, de setores heterogêneos do campo popular colombiano, muitos dos quais foram envolvidos com a luta armada. Perfeito. Agora, como é que você vê o cenário de desdobramento? Vai ter eleição, o Petro não pode sair candidato novamente? Alguma chance da esquerda continuar no poder? Olha, a situação da Colômbia não está fácil. Ela não está fácil, inclusive por esse problema. Se o Petro pudesse ser candidato, ele seria um candidato competitivo. Mas é um governo que está sob cerco permanente, né? É um governo que está sob cerco permanente e ele não foi capaz. Aí é uma falha do Petro, na minha opinião. Ele procurou criar uma forma-movimento para se contrapor a essa estrutura oligárquica colombiana, o que foi importante, o que levou à vitória dele, mas para governar isso foi difícil. E essa experiência do Petro, Mauro, eu acho que ensina a gente uma coisa: essa organização chamada partido político ainda tem utilidade no mundo. Pode ser que e todo mundo aqui já viu como é um partido, já fez parte, sabe que é complicado. E que talvez a gente tenha de superar a forma partido, mas isso ainda não aconteceu. E no caso colombiano, a gente tem, eu vou cometer aqui uma ousadia, não me entenda mal, mas é como se o Petro ele enfrentasse à esquerda as dificuldades que o Bolsonaro enfrentou aqui à direita, por recusar a forma partido. Porque a tática bolsonarista nunca passou por entender o partido como uma forma de organização política central, mas como no máximo um instrumento ali. O Petro não muito diferente. Ele não teve um cenário da direita estar reunida num lugar, então ele não teve essa preocupação. E eu sinto que essa é a grande dificuldade para organizar um caldo social na Colômbia, haja vista que o caminho que o Petro tem é esse embate contra as instituições que ele não tem maioria. Ele ganha muitas brigas, ele se mantém no poder porque ele faz essa convocação popular, mas determinadas brigas ali acabam não sendo vencidas, ou algumas disputas eleitorais, pela falta dessa institucionalidade, o que seria diferente. É muito ruim eles terem acabado com direito à reeleição na Colômbia, sendo que o mandato é só de 4 anos. Foi uma coisa criada, inclusive, para conter o Uribe, mas que é óbvio que eles mantiveram contra o Petro, né? É óbvio. Claro. E hoje tem um cenário complicado, até quem sucederá Gustavo Petro, né? Então já surge isso daí. E quem sucederá Gustavo Petro se torna uma questão um pouco angustiante, porque não há um partido no qual Petro esteja, para a gente discutir aqui um processo como foi no México, por exemplo, com López Obrador, onde não há reeleição também, mas o mandato é de 6 anos, então é um pouco diferente a dinâmica, né? Mas lá tinha o Morena. Impasses e questões para o futuro. O outro país sobre o qual quero conversar contigo é a Bolívia. Né? Saiu aí de maneira surpreendente para alguns o Luiz Arce, o Lúcio Arce, saiu anteontem, né? Com o anúncio de que não será candidato à reeleição na Bolívia. Eu falei Bolívia, né? Espero que tenha falado Bolívia. Em las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional, con el cual se pretende destruir el modelo económico, social, comunitario, productivo. Tá aí. Então, ele anunciando que não vai ser candidato à reeleição em agosto,
aí tem um impasse, né? Porque lá tem um racha dramático entre ele e o Evo Morales, né? Dramático o racha entre eles. O Evo Morales, inclusive, saiu do MAS para montar outro partido. E quem está surgindo como um nome que poderia reunificar ou reconciliar o campo de esquerda lá é o atual presidente do Senado, um jovem, né? O Andrônico Rodrigues, mas que parece hoje muito mais alinhado com uma linha moderada do Arce do que com uma alternativa mais à esquerda do Evo Morales. Cenário muito enrolado na Bolívia. Destrincha ele para nós, Hugo, por favor. Antes de mandar aqui um abraço para o Alcindo e para o Eric aqui nos comentários, bondade deles, mas eu acho que foi positivo a renúncia do Lúcio. Eu acho que foi o melhor gesto do Lúcio renunciar, porque houve uma manobra. Veja, o Evo ganhou a eleição em 2019, tomou um golpe, mas isso foi possível porque, de certa forma, havia uma divisão no MAS, inclusive contra aquela própria candidatura do Evo, e muita gente cruzou os braços. E isso levou a uma ditadura terrível, onde os movimentos populares foram atacados, você teve casos aí de chacinas, com participação dos militares, muitos dos quais militares que subiram aos cargos nos governos do Evo, o que mostra aí também uma crise, uma falha no processo de reforma das Forças Armadas que eles empreenderam, mas não deu certo, porque os militares participaram daquele golpe. Tinha a ditadura lá, a Jeanine Áñez, mas eram os militares quem davam guarita para aquilo, falando com os militares brasileiros, é bom não esquecer. Sim. E quando houve um acordo, primeiro que o MAS não deixou, claro, a ditadura funcionar, só havia um caminho para a ditadura da Áñez continuar, que seria com um massacre amplo, que não havia condições para isso na nossa época. Então, o MAS também fez um acordo interno e colocou ali à frente, com a concordância do Evo, uma figura que é o Lúcio Arce, que era o homem do Evo com a economia e o homem que fazia a articulação do governo com a burguesia. Então, para a burguesia boliviana, estavam bem servidos. Para a burguesia brasileira, idem. Então, era um nome tolerável. E o Lúcio topou fazer esse papel de virar presidente, sendo que ele sempre foi um tecnocrata, com David Choquehuanca, que é uma liderança indígena, mas muito ligado a ONGs e com uma conversa aí com países de primeiro mundo, eles fizeram uma gestão fracassada, onde eles basicamente isolaram a esquerda, e houve um racha que, inclusive, deu ensejo para o Evo retornar, que é uma coisa que o Evo sempre quis. Né? O Evo, na pior das hipóteses, esperava que o Lúcio governasse 4 anos, aí ele retornasse. Há questionamentos quanto à postura do Evo, como o Evo tem conduzido esse embate político, mas o Evo ganhou muita força nos últimos tempos pela linha política do Arce, pela profunda impopularidade. Ele está retirando a candidatura dele, Mauro e audiência, porque ele não ganharia a eleição. Não só não ganharia, como ele perderia feio. Ele não teria 5%. Isso não é fruto da disputa política no MAS, é fruto da incompetência do governo dele. E aí o que surge, algo que o ex-vice-presidente da Bolívia defendia um tempo. O Garcia Linera nunca defendeu o Lúcio, defendia essa hipótese do Andrônico, que é um jovem, mas uma figura tida como conciliadora, que tem uma origem mais à esquerda no MAS, mas que concilia com esse campo, digamos assim, o campo nacionalista burguês, que está lá dentro do MAS também, e com as esquerdas e com os indígenas. Então, era uma hipótese aventada, é a hipótese que está na ordem do dia, sendo que o Evo foi expulso do MAS e está sendo perseguido judicialmente, estaria precisando procurar uma legenda, talvez uma legenda de direita qualquer, para poder concorrer, mas com apoio de muita gente do MAS. Então, de repente, vão tentar demover o Evo da ideia de ser candidato, buscando aí um acordo com o Andrônico, e o que se acredita é que o Andrônico pode ser esse nome que cria aí um grande acordão envolvendo todo mundo. Pode ser que isso aconteça, mas não é tão simples para o quê? Para governar. Porque a Bolívia é um país que teve um desenvolvimento maravilhoso nos últimos anos, perto do que a Bolívia. Obrigado, José. Eu que agradeço você estar aqui, vendo o nosso grande Mauro aqui. O grande problema é o desenvolvimento lá, Mauro, chegou num patamar que exige engatar uma segunda, ou voltar.
E o governo do Lúcio foi dar aquela puxadinha no freio para administrar coisas junto à burguesia e não deixar, digamos assim, a pobralhada que avançou nos últimos anos chegar longe. Então, como é que se administra isso para manter esse jogo de contentes? Sim. Então, não é simples, assim, tira o Lúcio, que é um tecnocrata, põe o Andrônico, que é um líder sindical, que tem, e ele volta a fazer uma política que administra a coisa. Acho que o desafio do ponto de vista da luta de classes na Bolívia é complexo, porque agora, com o processo de desenvolvimento nacional chegado num certo patamar, ou você avança com o socialismo, ou você volta atrás. Então, são momentos que se insurgem, porque o MAS é um partido socialista, porém, ele empreendeu uma tática nacional popular. E a tática nacional popular, em todos os lugares do mundo onde ela foi empreendida, ela sempre leva uma bifurcação. Você vai para a direita ou vai para a esquerda, quando você dá um determinado salto, produz um avanço. Isso no México, isso na Turquia, isso na China com o Sun Yat-sen, isso em todo canto. Tá? E é esse o desafio que está colocado na Bolívia. A questão é saber quem vem junto do Andrônico e qual a disposição para isso, porque a Bolívia necessita empoderar a sua população não ocidental. Inclusive, um dos problemas que tornaram possível o golpe de 2019 foi a população indígena ainda estar alijada do aparato de poder do Estado. Você deu aulinha de direitos humanos, chama lá o Mauro para dar uma aula de comunicação social, chama o Hugo para dar uma aula de não sei o quê, as nossas versões bolivianas. Os militares dizem sim, muito bem, estou aqui anotando Sim. tudo, responde o que a gente falou na prova, mas a estrutura das Forças Armadas bolivianas, que sempre foram um instrumento colonial e depois um instrumento a serviço de uma burguesia branca, que enquadrava os indígenas para tocar uma política de mineração, aquilo nunca foi substancialmente alterado. Isso só vai ser alterado no momento em que os indígenas forem realmente colocados para dentro do jogo, não apenas do ponto da cidadania, mas do ponto de vista das armas também, que é uma questão que a esquerda brasileira tem dificuldade de dizer. Os indígenas têm de ter organização e têm de estar inseridos no aparato de força do Estado. Senão eles vão ser sempre aqueles que ou não apanham ou apanham, mas nunca vão ser aqueles que batem. E se eles não puderem bater também, eles vão continuar a apanhar. Ou seja, nesse caso, ter a coragem e a radicalidade que o Hugo Chávez teve lá na Venezuela, né? Exatamente. Que não teve na Bolívia, é bom dizer isso daí. Né? A construção lá do Chávez, pode-se fazer a crítica que se for ao Maduro, mas ela sempre passou por um empoderamento, inclusive, de armas da sociedade, o que controla o exército boliviano, o exército bolivariano em um certo sentido. Na Bolívia isso não aconteceu, isso foi um erro grave do próprio Evo. Por isso que foi possível um golpe militar nos termos em que ele se deu em 2019. Sim, é isso aí.